Então, o primeiro round agora, eu quero falar com vocês sobre raízes de iniquidade ou trono de justiça. Existem duas coisas que você vai fundamentar na terra. A sua vida é intencional. Tudo que você faz é intencional. Se você tem intenção, você fundamenta um trono. Renier, me livra só a TV. Quem está na frente da TV, me livra. O que você faz deixa uma marca na terra. Deixa eu te explicar como você é uma semente. Você é uma semente. Quando você nasce, você é formado por 14 elementos do solo. Literalmente, você é areia. Quando você morre, onde é que você é colocado? Hein? Onde você é colocado? Diga, eu sou uma semente. E a sua semente ou vai gerar raízes de iniquidade, ou vai gerar tronos de justiça. Você não tem opção. Você vai deixar uma marca na terra. Uma marca plasmática na terra. O seu plasma vai deixar uma história na terra. A sua existência residual, ela vai construir uma coisa, ou raízes de iniquidade. E o que é iniquidade? Diga comigo, é o torto, torcido. A palavra iniquidade, auá no hebraico, é isso, ó. É uma coisa que era reta, mas foi tão distorcido. No hebraico não, no espanhol, distorcionado. Quando você vê aí um pregador latino falando distorcionado, ele está falando isso, distorção. Tá certo? Ou seja, acontece uma coisa que te tira da retidão, e em vez de te deixar reto, torceu ao ponto de deixar assim. Então, iniquidade tira pessoas e famílias de um destino reto e distorce ele. Então, talvez o que você está vivendo hoje é fruto de alguma distorção, iniquidade que seu avô plantou, sua mãe plantou, sua família plantou. E a gente precisa arrancar isso hoje. Arrancar toda a raiz de iniquidade. Faz assim do chão, arrancaremos toda a raiz de iniquidade da minha família, da minha vida, em nome de Jesus. Mas também, se você fizer as coisas corretas, você precisa entender que você, em vez de plantar raiz de iniquidade, você vai plantar um trono de justiça. Então tem atitudes que elas desenvolvem a raiz de iniquidade, e tem atitudes que elas desenvolvem o trono de justiça. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é as raízes de iniquidades. Como é que elas são plantadas, tá bom? Então eu quero que você me acompanhe em Isaías. Não coloca o texto, a gente não vai ter tempo, tá certo? Isaías, capítulo 61, versículo 3 diz: para que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus é glorificado nos seus carvalhos de justiça. Deus é glorificado na vida dos seus discípulos que frutificam e crescem. E desonrado quando não há as raízes de justiça familiares. Tem famílias que elas estão honrando a Deus. Tem famílias que elas estão honrando ao diabo. E tem gente que está dentro da igreja, mas a raiz familiar é uma raiz de iniquidade. Então hoje a gente precisa trabalhar nessa quebra. Então as raízes de iniquidade, elas contaminam a herança. E eu vou dar aqui 5 exemplos dessa raiz, tá bom? Se você quer tomar nota, tome nota agora, tá bom? Vou fazer melhor. Hoje eu estou de bom humor. Hoje eu estou bondoso e misericordioso. Abra o seu drop agora que eu vou compartilhar meu sermão com você. Amém? Abra o seu drop, lá e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harley recebeu, Adriano, Débora recebeu, Mariane. Só quem está perto de mim. Quem recebeu, passa para o outro. Tainá recebeu. Yas recebeu. Pastor, apóstolo, eu não tenho. Amém, eu vou orar para Deus te dar um iPhone em nome de Jesus. Deus vai te prosperar e te abençoar. Tá certo? Quem não tiver, pega no nosso grupo do família, que alguém vai jogar lá. Eduardo recebendo agora. Já enviei aqui, restante joga no grupo do família. Tá certo? Se você não recebeu, pede aí, irmão, compartilha comigo. Tá bom? Você vai acompanhando comigo aqui agora. Tá certo? O resto aí, vocês multiplicam o pão. Eu estou que nem Jesus, eu dou a fileira da frente, a fileira de trás, receba da mão dos outros. Pronto. Quem recebeu diz amém. Ixi. Quem não recebeu, pegue no grupo do família.
Vou dar 10 segundos e vou começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quem recebeu, levanta a mão. Olha aí, quem não recebeu ainda, Jesus, bota o anjo da agilidade nesse povo, meu Deus. Pronto. Jogou no grupo, agora. Pronto, vamos lá. As raízes de iniquidade que contaminam a família. Qual é a primeira delas? A primeira, a traição. A traição e a quebra de alianças, elas atraem juízo. Presta bem atenção, olha para mim. Sabe por quê? Porque Satanás vai fazer de tudo para te roubar a tua semente agora. Tá entendendo? Tá bom? Mídia, som, obreiros, parem agora. Tá bom? Tá certo? Para agora. Porque eu estava brincando, agora eu entrei no nível de instrução. E quando eu começo a falar de coisas desse tipo, é quando Satanás começa a tirar teu foco. Por quê? Porque ele quer que você continue cativo. Tá bom? Então você, mãezinha, que tem de parar, segura o teu filho. Porque às vezes é isso, Satanás está usando ele, nesse momento agora, para tirar teu foco. Tá bom? A gente falando é a outra lá. Mas vamos, seguimos o fluxo. Aqui, presta atenção. Eu manieto todo espírito de dispersão nesse local. Agora, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. A traição e a quebra de aliança. Não imagine que uma pessoa que quebra a aliança e trai, ela vai ter favor do Senhor. A quebra de aliança e traição, elas são fatores extremamente preponderantes para todo fracasso financeiro. Como Satanás faz para destruir uma herança familiar? Ele pega um casal, começa jovem, trabalha junto, enriquece, prospera. Quando chega na faixa da meia-idade, o que é que ele faz? Faz com que o idiota olhe para a sua mulher e não veja que ela mais vale a pena. A mulher que lutou contigo, sonhou contigo, aí ele faz o quê? Coloca uma dispersa. A Bíblia fala que a mulher adúltera, os passos dela levam à sepultura. Tá certo? O objetivo de um divórcio por traição não é fazer com que o outro ele tenha simplesmente um start de um novo casamento. O objetivo do divórcio por traição é levar o indivíduo à morte, não só a quebra financeira. A quebra financeira, ela é a primeira característica de um adúltero. Um adúltero nunca será bem-sucedido financeiramente. Por quê? Porque Malaquias capítulo 2, versículo 14, ele fala, olha como coisa interessante, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual foste desleal. Deus, ele é testemunha. E a quebra de aliança, ela é algo que, em nome de Jesus, gente, por favor, para, em nome de Jesus, para. Eu estou lidando com demônios aqui. Talvez você está vivendo hoje a quebra financeira, sabe por quê? Eu vou te explicar só de uma coisa. Deus, ele não tem herança para bastardo. Viu? Se seu pai casou com outra mulher, que não foi a mulher da aliança dele, eu preciso te dizer, talvez se você veio dessa geração, Deus não tem herança para bastardo. E talvez a gente precise remover essa maldição hoje, porque você precisa desconectar da herança familiar do seu pai, porque não é legítima. Você nasceu de um casamento fruto de um adultério. Nada na sua vida vai dar certo. Você precisará de uma força muito grande para poder executar isso. Então a gente precisa conectar o teu DNA a um DNA de Cristo, para poder remover essa maldição. Você está debaixo de maldição. A traição não é só a questão do sexual e do adultério. A traição em alianças. A traição em relacionamentos. Tem pessoas que elas quebram aliança como se estivessem trocando camisas. Quando é útil, eu faço uma conexão com você. Quando é útil, Luiz, eu me associo com você. Mas a partir do momento em que você já não está me dando mais a rentabilidade que você me dá, eu quebro uma aliança com você por uma proposta melhor. Diga, nós do reino não andamos por propostas, nós andamos por princípios. Por princípios.
Olha o que a palavra do Senhor fala. Provérbios 6, do 16 ao 19, vai falar o seguinte: 6 coisas o Senhor, Ele odeia, mas a 7ª Ele abomina: a língua que causa contenda entre os irmãos, a quebra de aliança. E tem pessoas, gente, que simplesmente elas quebram a aliança como se elas quebrassem qualquer coisa. Sabe a pessoa de lua? Deixa eu te falar, você que é de lua, eu sinto te informar que você é uma pessoa frágil em relacionamentos. E pessoas frágeis em relacionamentos, elas nunca prosperarão. Por quê? Porque todo recurso que você precisa, ele virá das suas conexões. E se você é uma pessoa de aliança fraca, você não tem conexões e não terá futuro garantido. Porque eu vou te falar, hoje em dia, para tudo que eu vivo, eu não vivo por causa de dinheiro, eu vivo por causa das conexões. E principalmente de gente que eu ajudei quando elas não tinham nada. E hoje elas têm muito e me ajudam. Você não sabe se a pessoa que está do seu lado, que você ajudou, pediu um Uber, e não tinha dinheiro. E chegou um irmão, pede no meu aqui, ó, toma aqui no meu, ó. E aquele irmão, tu ajudou aquele irmão, que não tinha dinheiro para pedir o Uber. Tu não sabe se amanhã ele será o próximo milionário. E ele vai se lembrar de quando ele não tinha nada e você ajudou ele. Todo recurso que você precisa virá das conexões que você tem. Mas se você é uma pessoa que quebra de aliança, ela tem, sabe, tem gente que é assim, de 3 em 3 meses, ela tem o melhor amigo. Aí ela quebra a aliança e começa com outro. Gente, eu olho para os meus relacionamentos aqui na Casa Amarela, é relacionamento de 20 anos, 30 anos, 10 anos. Não tem uma rotatividade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de aliança e eu vejo que essa igreja é uma igreja de aliança. Mas aí eu percebo as pessoas que nunca conseguem transicionar. Sabe quem são essas pessoas que nunca conseguem transicionar? São as pessoas que nunca conseguem manter relações. Porque ela arruma uma briga de 3 em 3 meses com alguém diferente. E aí ela vai pulando de membro em membro na igreja. Por quê? Porque ela é uma traidora. Porque ele é um traidor. E ele acha que o problema está nos outros. Mas ele não tem capacidade de conexão. Então Deus não abençoa traidor. E você acha que isso não traz raiz? Traz raiz de iniquidade. Qual é essa raiz de iniquidade? São pessoas que não conseguem se relacionar com os outros. Se não consegue se relacionar com os outros, não consegue também prosperar. Porque o dinheiro ele não brota do chão. O dinheiro ele brota das conexões. Conexões. Estão comigo? Segunda raiz de iniquidade: o ganho ilícito. Diga, ganho ilícito. Amaldiçoa a casa. Dinheiro adquirido por fraude, corrupção ou dolo traz consequências espirituais. Provérbios 15, 27 diz: o que se dá à avareza perturba a sua própria casa. O que é avareza? A avareza é o medo de perder. E por medo de perder, você ganha um dinheiro que em vez de te abençoar, te amaldiçoa. Vamos para pragmatismo? Vamos para aquilo que é prático. Exemplo: você recebeu um contrato numa empresa, uma empresa quer te contratar, mas você diz o quê? Não assina a minha carteira, porque eu recebo seguro. E aí o que é que acontece? Você faz isso, e a partir desse momento você entra em fraude, porque você é ilegal. Ilegal, porque se o governo souber que você está trabalhando e recebendo auxílio, você vai receber um elogio do governo, ou vou confiscar esse recurso? Ou você vai ser alguém que não é um criminoso, mas é um contraventor? Aí a gente não entende, porque tem igrejas inteiras que estão debaixo de maldição e não crescem. Eu converso com aconselhamento de pastores, e tem igrejas inteiras que recebem auxílio, trabalhando, e o próprio pastor recebe auxílio. Todo o dízimo daquela igreja, toda a oferta daquela igreja, ela provém de um ambiente de corrupção, e Deus não trabalha com corrupção. O dinheiro que entra do auxílio, entra por uma porta e Satanás leva por 7. Por quê? Porque a avareza perturba a sua própria casa.
O medo de perder. Não, mas eu vou perder aqueles R$1.000. Eu vou perder aqueles R$1.500. Não vai perder, porque faz um contrato ilegal. Mas em compensação, você perde 2.000. Porque não prospera. É mentalidade assalariada. Nunca prospera. Porque fica dependendo das migalhas e da miséria do outro. Eu vejo já algumas pessoas olhando para mim e falando assim, é claro. Tudo que Satanás quer é te deixar recebendo esmola dos outros. Você não foi feito para receber auxílio do governo. Se você está recebendo por causa da sua condição financeira momentânea, amém. Mas diga comigo, eu fui feito para governar com Cristo. Eu fui feito para expansão, para nobreza. Irmãos, eu não quero ser uma pessoa que está recebendo migalha do governo. Eu quero ter uma empresa, pagar um bocado de carteira assinada. É o que eu quero. É o meu desejo. Eu quero fazer um contrato que vai abençoar um bocado de PJ. E vou trabalhar com um bocado. É a mentalidade do homem nobre. A mentalidade do miserável é, eu vou tentar um novo. Olha ali, tem um novo benefício ali. É a mentalidade do miserável. Jeremias 17:11 diz, como perdiz que ajunta ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, vai perder tudo. Abacuque 2:9 diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Não, eu consegui isso aqui. Cara, você pensa, você acha que está recebendo compra na sua casa, que é de material roubado, furtado. Você acha que isso vai trazer benefício para a sua casa? Não, isso vai trazer uma raiz. Qual é a raiz? A raiz que teus filhos, a raiz que plantou foi você. Quem vai comer os frutos amargos no futuro, sabe quem é que vai ser? Os frutos amargos no futuro, quem vai comer são teus filhos. Teus filhos não vão entender por que é que eles têm uma necessidade extrema. Eles tentam sempre empreender algo, mas só que a raiz de empreendimento, ela foi roubada da tua família, porque talvez um avô teu, ele conseguiu coisas de forma ilícita. Não vou comprar do cara ali, aquele cara você sabe que compra de alguém roubado, ele é um receptador. Tu acha que isso vai trazer bênção na tua casa? Aquele instrumento que entrou, aquele móvel que entrou, esse móvel, ele veio de alguém que sofreu um dano. Ai, Deus me deu uma bênção. E tem gente que fala assim, Deus me deu uma bênção. Gente, a gente já teve um som da nossa igreja roubado. Você sabia disso? Sabe onde é que nós encontramos o nosso som? Dentro de outra igreja. Agora, eu te pergunto, como Deus desce? Como Deus se manifesta numa igreja dessa? Que o pastor sabe que ele comprou o som da bocada de fumo. Só que as pessoas acham que os fins justificam os meios. Só que o mesmo diabo que te dá, ele volta para tomar. E vai tomar dos seus filhos, e vai tomar dos seus netos, porque você abriu a porta. Diga comigo, ai. Tá doendo, né? A gente precisa entender que quem compra coisa roubada, quem compra carga roubada, quem tomba um caminhão na estrada e corre para pegar, você também é ladrão. E Deus não abençoa ladrão. Terceiro, a mentira e o engano corroem os fundamentos. A mentira é a filha de Satanás. João capítulo 8, versículo 44. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Tem gente que só consegue fazer coisas como treta, com assunto escondido. O mentiroso, ele faz. Por que ele nunca consegue contar uma coisa que é 1 mais 1 é 2? Não, ele mente. Ele mente. Ele nunca consegue. Nada nele é claro. Se ele vai contar uma história, ele faz uma casa, César, 200 mil. Aí ele vai falar para ti, quanto é que foi? Não, eu gastei 500 mil. Para que mentir, mentiroso? Ou mentiroso. Tudo bem, mentiroso. Tem gente que é assim, pessoal, elas não conseguem. Em nome de Jesus, meus amores. Ai, Jesus do céu. Abençoa, Jesus, eles. Leva. Amém. Amém, mentiroso. Aí teve uns 3 aí que
que responder amém. Amém. Quarto, o corrupto, a corrupção e o favorecimento injusto pervertem a justiça. O jeitinho para obter vantagem indevida é a forma moderna de corrupção. Êxodo 23, versículo 8, também suborno não tomarás, porque o suborno cega a vista dos que têm a vista. Provérbios 17, 23, o ímpio toma presentes em segredo, para perverter a vereda da justiça. A gente acha que furar uma fila não vai trazer esse benefício. Deixa eu te falar algo mais aqui, sabe, sobre a corrupção. Vou te falar uma coisa aqui. Recentemente, essa semana, eu tive que saber de um irmão que está entrando com uma causa judicial aqui dessa igreja, contra outro. E aí a Bíblia, ele nem lê a Bíblia, leu, porque Paulo ele exorta que vocês não podem entrar com causas judiciais um contra os outros, porque vocês são da mesma família espiritual. E vocês têm que levar, não tem, Paulo fala assim, não tem ninguém no meio da igreja de vocês que possa julgar essa circunstância não. Não tem ninguém. Aí você vai saber qual é o movimento e por que está acontecendo esse tipo de coisa. Primeiro, porque é dois tipos de corrupto. O primeiro corrupto é o patrão que contrata sem fazer contrato. Você é burro por parte de pai, burro por parte de mãe. Você é burro, seu avô, seu tio, seu primo, seu filho, seu cachorro vai ser burro. Seu neto vai ser burro. E todo castigo para burro é pouco. Qualquer empresário hoje sabe, quando o cara chega e diz assim, não vamos assinar minha carteira não. Você merece um processo, seu burro. Burro. Porque no começo do contrato todo mundo é legal, todo mundo se ama. Mas agora o contrato vai segurar o dia ruim, o dia que teu empregado está com raiva, o dia que a tia dele, o primo dele, chega e fala assim, mete um processo. Tu quer fazer um de bonzinho e contrata o cara porque tu não quer pagar imposto. Só que tem um problema, todo empregado teu tem um primo, tem uma tia que não vale nada. Que vai chegar para ele e dizer assim, mete o processo, te contratou e não assinou a carteira. E sabe o que é que tu merece? Merece o processo mesmo. Para tu aprender a deixar de ser corrupto. Tu não sabe que a Bíblia fala para pagar o preço que é devido. Dá a César o que é de César. Ei, vamos começar um alinhamento nessa casa. Todo mundo quer enriquecimento, mas Deus só enriquece na justiça. Deus não enriquece na ilegalidade não. E eternamente tu é recebendo repreensão e não entende. Por que Deus abençoa fulano e não te abençoa? Abençoa fulano porque fulano é íntegro. E Deus tem parte na integridade. Empresários abram a boca e digam, ai de mim, Senhor, porque eu estou perecendo. Amém. Vai para todo mundo aqui. Todo mundo. Para mim é chato. Eu tenho que, poxa vida, o tanto que se gasta de imposto. Mas dá a César o que é de César. Deus me dá dinheiro para ter mais. Se eu estou pagando isso é porque eu tenho condição. E quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Aí o outro entra, mete um processo no irmão. Aí eu fico vendo, E o apóstolo Paulo diz que tem que tomar conselho com os santos e os anciões da igreja. E ancião não é porque é um velho não. Ancião é a palavra que é a palavra no grego, presbútero, significa aquele que alcançou maturidade para julgar. Ok? Então a gente chega e faz esse tipo de coisa e acha que não vai dar nada. Deixa eu te falar uma coisa, alguns anos atrás teve uma causa, mesma coisa dentro da igreja. Um irmão movendo processo contra o outro. E por causa de 10 mil reais, mete um processo do outro. Porque a mentalidade do medíocre é essa. Ele acha que com 10 mil reais ele vai mudar de vida. Pronto, agora eu vou comprar uma Hilux com 10 mil reais. Agora pronto, vou comprar uma casa lá em Jericoacoara com 10 mil. Eu consigo também fazer uma viagem para Dubai. Deus vai me abençoar, 10 mil reais agora, nunca mais, nenhum neto meu vai receber humilhação. Eu ganhei 10 mil reais. Aí ele mete um processo no outro. E eu vi uma família se acabar porque meteu um processo contra os santos. Eu vi. Processou e depois a porta da maldição entrou dentro de casa. Entrou a porta da corrupção. Todos os filhos se corromperam. Os filhos saíram dentro da igreja. Os filhos descambaram. Não vou nem falar porque Deus me livre. Todo mundo tem filho aqui. E eu não celebro esse tipo de coisa. Mas você acha que você vai fazer uma coisa dessa e demônios não vão entrar dentro da sua casa? Você acha? Você acha que o dinheiro que você recebe injusto,
o auxílio que você botou um filho ali, um filho acolá, alguém ali, você acha que essa herança que você está recebendo, tem gente que não está casando no papel para receber herança de pai morto, que tinha uma função, tem gente que não, está andando em adultério, está andando em fornicação 10 anos, por causa de uma herança de 5 mil reais, podendo estar faturando meio milhão por mês. Como é que Deus abençoa? Não abençoa porque é ilegal. Diga, ai de mim, Senhor. Ai de mim mesmo. Posso continuar? Quinto, derramamento de sangue. O derramamento de sangue contamina a terra. O sangue inocente não desaparece, ele clama. Ele clama. Você acha que Satanás, ele quer tanto que as leis de aborto prevaleçam na nação? Porque é derramamento de sangue. Você acha que Satanás quer que a guerra do tráfico permaneça? Porque é derramamento de sangue. E o sangue derramado na terra, ele não se limpa com avejante que boa não. O sangue derramado na terra, ele clama. Porque o sangue de Abel clamou. Você acha que cada vida é derramada nas calçadas de Fortaleza? Por que a atmosfera na periferia é uma e a atmosfera na zona nobre é outra? Por causa de sangue derramado. Sangue. Quanto mais sangue, mais pobreza. Quanto mais sangue, mais miséria. Por isso que a gente levantou um altar ano passado, 6 meses caindo o número de mortos em Fortaleza e de homicídios, e vai cair mais porque tem profeta na terra. E vamos levantar mais altares, e mais altares, e mais altares. Eu não estou no processo de levantar altar, não é só em Fortaleza não, é no Brasil. Em agosto agora eu estou indo para a Tanzânia, porque eu já tenho um pouco BO, agora eu inventei outro problema, resolver o problema da pobreza na África. Então eu estou indo com um conselho de apóstolos para ensinar o que eu tenho ensinado para vocês. Vocês sabiam que tem gente levando o seu apóstolo para outras nações para ensinar o que eu estou ensinando para você aqui, de graça? Porque para filho se dá herança e se dá instrução. Poxa, tá dando aqui pô, apóstolo, tu tá descendo o porrete aqui, porque o pai, ele disciplina o filho que ama. Eu quero te enriquecer, eu quero te prosperar, mas para isso eu preciso te dar princípios. Sai da malandragem, sai da desonestidade e entra na nobreza. E daí você não vai poder dizer, meu pastor não me ensinou. Ensinei sim, se você faz agora é por sua conta e risco. Quinto, derramamento de sangue. A voz do sangue do teu irmão clama de mim, a mim desde a terra. Não contaminareis a terra, porque o sangue contamina a terra. Números 35, 33. Agora, como é que a gente vai estabelecer os tronos de justiça e herança eterna? Domingo que vem a gente continua. Tá bom? E não pense que porque você tem meu sermão, você sabe o que tem na minha cabeça. Você não sabe o que é que tem aqui. Só tem uma pessoa que sabe o que tem aqui. É Deus. E até Deus às vezes fala. Porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento. Ele vai para um lado e vai para o outro. Para onde Deus sopra. Então domingo que vem, hoje a gente aprendeu a remover a raiz de iniquidade. Então eu quero que você se levante agora. E você vai agora levantar uma oferta de remissão de raiz de iniquidade. Senhor, porque uma das formas de quebrar o ciclo da raiz de iniquidade é uma oferta de honra. Eu oferto, Senhor, para desconectar. Porque quando você oferta em algo que é nobre, você começa a levantar um trono de justiça. Um trono de justiça. Quando você oferta, você vai... Depois, quando vocês fizerem a imagem para cá, vocês fazem ela, os designers, por favor, façam ela ajustada à tela, tá certo? Tá bom? Tem QR Code de trás de todas as cadeiras, ou com o pessoal do salão, tá bom? Os QR Codes, tá bom? Amém? Se você tiver oferta física, os gasofiláceos estão aqui. Tem uma aqui
Se tiver a ofertar no cartão, tem maquineta aqui. Eu quero que você faça uma oferta agora. Senhor, eu quero desconectar a minha família da raiz de iniquidade. E se você pecou em algum desses pecados, Senhor, eu estou pecando. Preste bem atenção. Para só um pouquinho, me escuta. Você precisa fazer uma oferta. Não oferta, em nome de Jesus. Você coloca a coisa no altar sem entendimento, você coloca para a sua morte. Porque os anjos estão aqui e os anjos estão vendo quem está trazendo uma oferta que cura. Não dê dinheiro de forma comum hoje. Não dê. Esse é um tempo que Deus está querendo virar chaves. E quando Deus visita a terra, a gente precisa ser estratégico. Você não pode chegar com a oferta, eu vou dar R$2 aqui e esperar uma redenção familiar de 100 anos, não. Você precisa ser estratégico. Senhor, eu estou levantando um sacrifício, porque só a linguagem mais poderosa do universo é sangue. É o sangue, por isso que você precisa se conectar com o sangue do Cordeiro. Eu me desconecto da raiz de iniquidade e me conecto com o sangue do Cordeiro. E é sacrificando, estou aqui, Senhor, ofertando em nome de Jesus. Agora sim, com esse entendimento, oferte. Em nome de Jesus. Amém, banda, pode vir. Se você ofertou, levante seu celular. Por enquanto nós vamos fazer isso, mas depois que nós tivermos um púlpito à altura, todo mundo vai chegar diante do Senhor e vai ofertar. Vai entrar e vai sair e ofertar ao Senhor. Em família, segure na mão da sua esposa, da sua família, desconecte agora. Desconecte de toda iniquidade agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, desconectando esse povo a toda raiz de iniquidade, de injustiça, de quebra financeira. Pai, todos aqueles que vieram de famílias de adultério, Pai, em nome de Jesus, nós removemos e quebramos, Senhor. Que o bastardo venha a ser encontrado como filho. Pastora Jô, fica com teu esposo ali. Quero os casais juntos agora. Se você não tem condição de estar, porque está aqui na banda e tal, Kécia, vem para cá. Fica aqui. Cristina, Jamile, se puder. Nós estamos fazendo agora um ato de remissão agora, em nome de Jesus. Fique com sua família, em nome de Jesus. Nós quebramos agora todo ciclo maldito. Todo ciclo maldito agora. Que o bastardo, ele venha em nome de Jesus, ser achado como filho legítimo de Deus. Nós te conectamos pelo poder do sangue de Jesus. Você é livre para estabelecer uma nova família em Deus. Livre e perdoado. Os pecados dos teus pais estão perdoados. Você é livre. Você não veio de uma família nobre, mas uma família nobre virá de você. Você é habilitado para prosperar. Você é habilitado para enriquecer. Você é habilitado. Pastor Glériston, cadê ele? Em nome de Jesus, eu estou levando isso muito a sério. Isso não é brincadeira, pessoal. Deus está arrancando demônios de famílias aqui há 40, 50 anos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Chequeteira na barraia, choqueteira na ba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 bá. Nesse momento agora, comece a ser lavado pelo sangue. Quebra, Pai, agora. Quebra agora, Pai. Quebra agora, Pai. Remove agora todo espírito imundo que atuava em famílias. Em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Espera aí. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. A Casa Amarela está em fase de reforma. Senta, pode sentar no seu local. Não fique em pé porque nós vamos adorar mais um pouco. Não fique senta não. A Casa Amarela está entrando num local de reforma e construção. Domingo que vem nós vamos levantar um altar. E você vai trazer um altar. Você vai levantar um altar. E essa conexão é uma conexão de casa. Assim como coisas foram desconstruídas e quebradas, e a Casa Amarela está construindo algo novo, essa oferta vai conectar você a um novo tipo de construção. Toda vida que a Casa Amarela entra numa temporada de construção, todo mundo que entra na fase de transição já sabe, eles já esperam esse momento de ofertar. Por quê? Porque é o momento onde o favor acontece, o milagre acontece, a transição acontece, o rompimento acontece. E a oferta de semana que vem será uma oferta de trono. Eu estou levantando um trono. Eu estou deixando o meu plasma na terra, a minha herança na terra, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor mais um pouco. Foi o primeiro round, já foi, vai vir o segundo ainda. O segundo é menor, mas